galera, Glauco Vidal aqui, chegando mais uma vez com mais um podcast por todo mundo, para você, aqui no YouTube, no Spotify, você que gosta de assistir, vem aqui pro YouTube, você que só quer ouvir aí mesmo no seu carro, então liga o seu Spotify aí, e hoje eu tenho uma palavra muito legal para você, que com certeza vai ajudar você a desatar alguns nós na sua cabeça, dar uma reconfigurada na sua forma de pensar, que vai ajudar você a dar uma renovada na sua forma de pensar e com certeza vai ajudar você a chegar nos resultados de uma forma mais certa. Eu não vou falar mais rápido porque essa questão de atingir resultados rápidos me assusta um pouco, eu confesso. Mas eu tenho certeza que o que nós vamos falar aqui hoje vai te ajudar a entender algumas coisas que de repente ainda estejam travando a sua vida. E eu sei disso porque o que eu vou falar aqui eu tenho testado na minha própria vida. E algumas áreas da minha vida, elas foram e estão gradualmente sendo destravadas, descongeladas. E eu tenho alcançado alguns resultados. Claro que outros resultados ainda estão ali paralisados. Eu preciso atingir um nível, eu preciso adquirir uma chave que vai abrir essas portas. Muitas coisas na minha vida já foram resolvidas e destravadas por causa desse tema que eu vou falar hoje aqui com você. E nós vamos falar hoje sobre a capacidade nata para resolver problemas. Esse é o tema do nosso episódio de hoje, aqui no podcast por todo mundo. A capacidade nata para resolver problemas. E eu estou aqui com a minha pauta, como eu sempre faço, para me guiar. Eu estudei antes de vir para cá. Eu não quero falar coisas aqui somente do alto da minha cabeça, mas eu quero poder trazer para você um estudo sobre isso que eu quero falar. A capacidade nata para resolver problemas. E por que que eu resolvi abordar esse tema? Bem, o que você precisa saber é o seguinte. Eu sou pai, eu tenho um filho de 5 anos e eu estou treinando o meu filho. E criança geralmente tende a ser muito corajosa, né? Criança quer fazer tudo, quando chega na adolescência acha que pode tudo. Eu ainda não estou na fase da adolescência com meu filho, eu estou na fase ainda da infância, ele tem só 6 anos. Mas o meu filho, ele usa muito a palavra eu não sei e eu não dou conta. Eu vejo que isso é uma limitação dele. Isso veio, na verdade, de uma cultura que a gente está quebrando e ele nem tenta fazer as coisas, ele nem chega a tentar. Eu falo para ele fazer algo, ele fala, papai, mas eu não dou conta. Ele já joga a objeção. E como pai, eu estou treinando, guiando meu filho, mostrando para ele das capacidades dele, até porque a criança ela está descobrindo ali a capacidade do seu corpo de fazer as coisas, o sistema motor da criança está sendo desenvolvido, a criança ainda não sabe segurar a colher na mão direito, a criança ainda não sabe usar a esponja para poder tomar banho, a criança ela não tem certas habilidades que nós adultos já desenvolvemos porque é natural para a gente, porque a gente já repetiu tanto algumas coisas que já virou natural. Então o meu filho, por ser uma criança, ele ainda não consegue fazer algumas coisas. Ele nem tenta fazer algumas coisas básicas. E isso não é só nessa questão de habilidade para fazer coisas por ele mesmo. Por exemplo, segurar a colher, segurar a esponja no banheiro para tomar banho. Mas é uma limitação mental. Por exemplo, às vezes eu falo para ele, filho, vai lá no quarto e pega o celular do papai. Ele vai lá no quarto, ele tá tão focado no que ele já estava fazendo antes, que geralmente é brincar, que ele vai lá no quarto e ele dá aquela olhada assim, geral, aquela olhada assim, sabe, periférica, varre o olho assim, dá aquela escaneada, e aí ele olha para cima da cama, ele não vê o celular. Geralmente eu deixo o celular no chão, carregando. E aí ele fala, papai, não tá lá. Eu falo, tá lá, filho, você não olhou direito, volta lá e procura. Só que eu não falo aonde tá, de primeira, eu falo para ele, volta lá e procura. Aí ele vai lá e dá aquela mesma escaneada que ele deu. Olha, vira a cabecinha assim, olha só em cima da cama, aí vê assim nos lugares assim mais visíveis, sabe? Que ele não precisa abaixar a cabeça, procurar, se abaixar para pegar. Então ele dá essa olhada ali, superficial, e aí ele fala, não tá lá. Aí eu vou lá e falo para ele, filho, tá lá, só que você precisa procurar um pouco mais. Você precisa colocar um pouquinho mais de esforço aí. Papai, não tá, eu já fui lá 2 vezes.
Eu falei, pois é, filho, e você vai lá quantas vezes forem necessárias até você encontrar. E se você não estiver encontrando, o que você tem que fazer? Aí ele fala, pedir ajuda? Aí eu, sim, então peça ajuda que o papai vai te ajudar. Eu vou te dar uma dica. Aí ele fala, sim, papai, você pode me ajudar então, por favor? Eu falo, filho, o celular tá lá no chão carregando. Você só tem que puxar o cabinho do carregador, não mexe na tomada, só puxa o cabinho do celular do papai e traz o celular aqui pro papai. Aí ele vai lá, encontra e traz para mim. Então nós estamos vivendo em uma geração, eu estou usando esse exemplo para falar sobre isso, que nós estamos vivendo em uma geração que é uma geração que ela não quer pensar, ela não quer fazer esforço. Tudo, a forma que o mundo está sendo configurada é para facilitar e para trazer conforto em tudo. E não me leve a mal, o conforto ele é bom. É bom você ter um sofá retrátil na sua casa, confortável. É bom você dormir em uma cama king size, em um bom colchão. É bom você ter uma TV com imagens ali muito nítidas, uma TV de plasma, uma TV de última geração. É bom você morar em uma casa confortável. Não me leve a mal. Quando você já não precisa mais fazer as coisas básicas por você, você está atrofiando a sua capacidade e o seu potencial de pensar. E as coisas que existem no mundo, elas foram criadas a partir do pensamento, a partir da sua mente. Tudo que existe no universo, em termos de criação, até mesmo a natureza, passou por a cabeça de alguém. Então Deus, ele pensou o universo antes de ele criar o universo. Esse carro aqui, ele foi pensado. Ele só foi uma ideia em um primeiro momento. Mas depois ele foi pensado, ele foi desenhado, ele foi programado e aí ele foi construído. Esse microfonezinho que eu estou falando aqui, ele não foi feito de qualquer forma. Ele foi pensado, porque tem que ter esse formato. Esse celular que eu estou gravando, esse outro celular que eu estou aqui na minha mão com a pauta, esse outro celular que eu estou aqui na minha mão com a pauta, tudo isso foi pensado. Então Deus nos deu um corpo e dentro desse corpo ele colocou uma máquina, um motor, o maior e melhor motor do universo, um motor que é racional, que pensa, que é chamado cérebro. E o nosso cérebro, cada vez mais, tem se feito mais estudos no nosso cérebro, estudado ali todo o nosso sistema límbico, essa parte hormonal. O nosso cérebro, a capacidade elástica do nosso cérebro é algo incrível. O nosso cérebro tem o poder de criar tudo o que há sobre a Terra. Hoje nós temos avião elétrico, hoje nós temos drones, hoje nós temos aviões não tripulados, hoje nós temos todo tipo de tecnologia. Estamos aí na era da inteligência artificial, na era digital. Você que viveu um pouco da era da industrialização, da era industrial, você sabe que antigamente muitas coisas que nós tínhamos no passado, como por exemplo o celular, que era utilizado somente para falar, hoje você pode pagar conta, hoje você tem lanterna, calculadora, rádio, TV, tem streaming. A tecnologia está avançando porque as mentes estão avançando, as mentes estão evoluindo e pensando cada vez mais. E essa geração, infelizmente, elas têm utilizado a tecnologia para atrofiar a sua capacidade de pensar. Você sabia que se você ficar ali na mesma posição em uma cama durante, por exemplo, 10 dias, o seu corpo ele vai entender que você não precisa mais utilizar certos membros e ele vai começar a atrofiar, vai entrar nesse processo de atrofiar parte do seu corpo? É por isso que nós estamos constantemente nos movimentando, inclusive até no sono, a gente vira de um lado, vira de outro, porque a gente não nasceu para viver na mesma posição por muito tempo, inclusive na vida. Você aí que fica aí hoje em dia em um trabalho, caraca, eu vou ficar aqui 30, 40 anos nesse trabalho, vai ser um tédio a sua vida, porque o mundo está tão inovador, o mundo está tão avançado, que se você ficar 40 anos na mesma profissão fazendo aquele movimento repetitivo ali, você vai se sentir uma pessoa improdutiva, porque o mundo ele mudou. A geração de hoje está usando a tecnologia que alguém inventou, pensou para inventar. Essa geração está usando a tecnologia para, infelizmente, não fazer aquilo que se deve fazer, que é pensar. Então, nós somos a resposta para os problemas e a nossa capacidade intelectual para resolver desafios faz parte da nossa essência. Ou seja,
nasceu conosco, veio de fábrica. Você sabia que tem alguns objetos desse carro aqui que vieram de fábrica, que nasceram com o carro? Esse carro tem potencial para muitas coisas, só que se eu não explorar o potencial desse carro, esse carro ele não vai entregar tudo dele. Então, a nossa capacidade intelectual para resolver problema faz parte da nossa essência. Os problemas não são os nossos inimigos, mas são oportunidades para exercitar a nossa criatividade e a nossa capacidade de crescer, de evoluir, de mudar, de avançar. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje aqui com você. Eu quero poder te dar um pouquinho de explicação sobre as dificuldades que as pessoas têm hoje de avançar. Você é a resposta de um problema que um casal um dia teve. Esse casal, eles queriam ter filhos, eles não tinham filho, o lar não era tão feliz, faltava ali a energia de uma criança, faltava ali um espírito infantil dentro da casa. Os seus pais, eles queriam procriar, os seus pais, eles queriam ter uma família. Então eles tinham ali aquele problema na mão e eles queriam resolver aquele problema. E então eles fizeram você. E você nasceu como resposta a este problema que os seus pais tinham. Essa questão que os seus pais tinham de ter um filho para poder resolver algumas questões, preencher algumas lacunas ali na família, você nasceu como resposta para resolver esse problema. A capacidade nata para resolver problemas é algo que todos nós temos. Então, ao nascer, já somos a resposta para algo. Quando a gente nasce, a gente já é a resposta para algo. Porque a gente nasce com esse propósito claro de solucionar desafios no mundo. O mundo é um lugar complexo, onde tudo que se inventa vai resolver o problema de alguém. Por exemplo, se eu não tivesse esse microfone aqui, você não estaria ouvindo a minha voz tão bem. Então, um dia alguém teve esse problema, viu esse problema, atendeu essa necessidade e inventou esse microfone. Então, vamos começar falando aqui sobre o valor dos problemas. Eu quero desmistificar o conceito de que os problemas são vilões na sua vida, tá bom? Os problemas surgem não para nos destruir, mas para nos fazer superá-los. É para isso que existe o problema. Então, como o ser humano é naturalmente dotado de uma capacidade intelectual e emocional que prepara o ser humano, prepara você e eu para enfrentar obstáculos, então a gente não pode ter medo de resolver problema. Eu sei que a gente naturalmente corre de problema. É claro que você não quer ficar ali sempre, vivendo naquela mesma situação e você não resolve aquele problema. Mas qualquer problema que passa pela sua mão, você tem a capacidade para resolver. E eu quero usar um exemplo. Eu já usei esse exemplo em outros vídeos, em outros podcasts, em outros episódios do podcast. Uma pessoa da sua família morreu hoje. Vocês não têm o dinheiro para fazer o funeral. A família está passando por um problema financeiro muito grande e vocês não têm o dinheiro para fazer o enterro. O que vocês vão fazer para resolver esse problema? É um problema que precisa de uma solução muito rápida, porque morto ele vai começar a feder, vai começar a se decompor, e você precisa resolver esse problema. Então como que você vai resolver esse problema? Bem, você vai ter que pensar, ainda que seja forçadamente, em uma solução. Então você pode pedir emprestado para um amigo, você pode acionar um programa do governo, ou você pode inventar, ou você pode criar do nada, ou você pode fazer qualquer coisa que te ajude a resolver aquele problema, mas você vai ter que resolver aquele problema. Nós prosperamos a partir do momento que nós focamos nas soluções dos problemas. Inclusive, eu quero trazer uma visão hoje diferente para você sobre os problemas, uma perspectiva nova. De repente você não tem ainda, se tem, é bom que você já vai reforçar aqui comigo. Você sabia que as pessoas que mais resolvem problemas no mundo são as pessoas mais prósperas do mundo? Eu vou dar um exemplo para você. Antigamente nós tínhamos a máquina de datilografar. Eu não sei se era a sua época. Era uma máquina muito barulhenta, que a gente escrevia, até para escrever fazia barulho. E aí, um dia, alguém teve uma ideia, um menino chamado Bill Gates, ele teve uma ideia de criar um computador. Ele criou o computador, criou o software para esses computadores. Creio que já existiam algumas invenções ali de computadores na época, tinha a IBM, algumas outras invenções, mas ele teve a inteligência de criar softwares. Então são programas, softwares, para você que não sabe, são programas que vão dentro do computador que solucionam algum problema. Por exemplo, você tem o Word, que aí no Brasil chama de Word, né? Então você tem o Word e você utiliza o Word para poder escrever as suas cartas, para poder escrever os seus textos, para poder fazer trabalho da faculdade, para poder escrever os livros, é tudo no Microsoft Word. Então, ele teve a visão
Então ele viu que as pessoas tinham problemas, ele foi lá e criou uma solução. Hoje as pessoas compram o programa dele. E hoje ele é um dos homens mais ricos do mundo porque ele vende uma das maiores soluções. A Microsoft hoje é muito abrangente, inclusive faz laptop, computadores, eletrodomésticos. E o forte mesmo da Microsoft é na área de softwares. Então ele resolveu um problema, ele se tornou um cara milionário. Então às vezes é isso que você tem que fazer. Às vezes você fica ali reclamando de um problema, né? Poxa, deveria ter. Você fala assim, poxa, deveria ter isso e... poxa, deveria existir isso e existir aquilo. Poxa, se tem alguma coisa que é um problema para você e você não encontrou a solução, que tal você criar a solução? Porque você já parou para pensar que esse problema que você está tendo, outras pessoas podem ter? Eu vou dar um exemplo para você. Aqui nos Estados Unidos nós temos óculos para cachorro. Nossa, que coisa sem noção, né? Óculos para cachorro. Sabe como essa solução do óculos para cachorro veio a existir? Um dia, uma pessoa estava passeando com seu cachorro e ele pegou uma bolinha e ele jogava a bolinha, o cachorro ia lá, pulava na bolinha, agarrava a bolinha, trazia de novo para ele. Antes da bolinha cair no chão, o cachorro já ia lá, agarrava a bolinha com a boca, trazia a bolinha, jogava perto dele novamente, ele pegava a bolinha e jogava pro cachorro. E uma manhã, ensolarada, ele estava lá brincando com o cachorro dele e ele jogou a bolinha e o cachorro não conseguiu agarrar. Mas ele jogou de uma forma que o cachorro sempre agarrava quando ele jogava. E ele falou, por que ele falhou agora? Aí ele foi lá e pegou a bolinha novamente e jogou da mesma posição. E o cachorro novamente tentou ver a bolinha e não conseguiu. E aí ele entendeu, ele percebeu que o sol estava ofuscando os olhos do cachorro. Ele estava de óculos de sol, então ele pegou ali o óculos de sol dele, adaptou, colocou no olho do cachorro, no rosto do cachorro e jogou a bolinha novamente e o cachorro conseguiu ver. E aí ele pulou na bolinha e pegou a bolinha. Ele falou, olha só, rapaz, o sol ofuscou os olhos do meu cachorro. Aí ele foi para casa pensando, poxa, mas não tem óculos para cachorro, só tem óculos para gente, óculos de sol. E cachorro também tem olhos. E eu acabei de ver que o reflexo do sol atrapalhou a visão do meu cachorro. Cara, eu vou inventar algo. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a desenhar um óculos para cachorro. E hoje ele é se não bilionário. Porque várias pessoas hoje aqui nos Estados Unidos compram óculos para cachorro. Pelo estilo, porque deixa o cachorro bonito, estiloso. E também por essa questão de proteger os olhos do cachorro quando está ali naquela caminhada no parque ali, contra os raios ultravioletas que prejudicam nossos olhos, provavelmente deve prejudicar o olho do cachorro também. Poxa, mas que bobagem, né, cara, fazendo coisas para cachorro? Pois uma das indústrias que mais avançam no mundo hoje em dia é a indústria de criação para solução para pets. Você sabia disso? Então estão criando roupas para pet, casas para pet, comidas para pet, estão criando brinquedos para pet e é uma das indústrias que mais avança. Já é uma indústria bilionária. Por quê? Porque alguém pensou na solução. Alguém pensou na solução. Por exemplo, eu sou calvo. Eu acho que deveria existir uma solução para a gente fazer um corte definitivo no nosso cabelo. Eu não vou precisar mais ficar passando presto barba na cabeça todos os dias. Mas isso sem prejudicar a nossa saúde. Eu sei que tem alguns produtos aí que você passa e que tira todo o pelo da sua cabeça, nem precisa usar máquina, nem precisa usar uma máquina de cortar cabelo ou barbeador. Mas eu ainda não vi nada que você passe na sua cabeça e pare de nascer o cabelo, porque a pessoa que é calva, ou ela quer colocar o cabelo para ficar com o cabelo completo, ou ela quer tirar tudo. Ela não quer ter cabelo só dos lados. Não existe ainda uma solução para pessoas calvas que queiram fazer um corte definitivo de cabelo. Ou de repente já existe e eu não saiba. Então, pessoal, o problema que você tiver, você pode ser um dos autores ou coautores ou pai de uma ideia que vai servir como solução para a sua vida e para a vida de várias outras pessoas. Então, assim como os empresários e os grandes líderes, você precisa focar na solução do problema. Quando vier um problema para você, o que você tem que pensar é o seguinte, antes de você se desesperar, é uma conta para pagar, ai meu Deus, não sei o que eu vou fazer esse mês, porque você gasta a sua energia pensando no problema em si. Ao invés de você falar, cara, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Tá com um monte de conta para pagar. Se você começar a pensar na solução, você vai falar, cara, e se eu vender esse brigadeiro? Eu compro ali, eu tenho dinheiro, não tenho dinheiro para pagar essa conta que é muito cara, mas eu tenho um pouquinho de dinheiro e eu vou comprar os produtos para fazer brigadeiro, ou até já vou comprar o chocolate já pronto e só reembalo o chocolate e eu vendo o chocolate mais caro. E se eu criar essa solução
E aí você cria soluções. Agora, quando vem um problema, você se desespera, você está perdendo uma grande oportunidade de exercitar os seus músculos emocionais. E quando você exercita, os seus músculos ficam fortes. E músculos fortes, eles estão mais preparados para levantar peso, para resolver problemas, para passar por situações. Os grandes empresários e empreendedores que permanecem no mercado, eles não pensam nos problemas. Na verdade, eles amam o problema. Eles são criadores de soluções. Eles estão sempre desenvolvendo soluções. Assim como os músculos precisam ser desafiados para crescer, nossas emoções e habilidades também precisam de problemas para serem malhadas. Problemas, eles são oportunidades de crescimento e não coisas que querem desmaiar e matar você, tá? Então, os problemas, eles podem fortalecer não apenas a nossa resiliência, ou seja, a nossa capacidade de suportar, de segurar o problema sem choramingar, sem reclamar, sem quebrar, tá? Então, os problemas, eles têm a capacidade de esticar a nossa resiliência emocional. Isso nos ajuda, pessoal, a passar por um luto, a ver a nossa esposa passando por um problema, a gente está lá como suporte, ao invés de estar lá chorando junto com ela, tá? Então, os problemas, eles melhoram a sua capacidade empática de criar soluções inovadoras. Você olha para os problemas da pessoa, ao invés de criticar as pessoas, você quer ajudar as pessoas. Você tem empatia, você fala, cara, eu queria ajudar aquela pessoa a fazer tal coisa. Quantos exemplos a gente já não viu de pessoas que criaram cadeiras de rodas elétricas porque via a dificuldade das pessoas paraplégicas em ficar empurrando aquelas cadeiras ali, e as pessoas que nem tinham movimento nas mãos não podiam se locomover. Então a pessoa foi lá e criou a cadeira elétrica. E eu acabei de ver, por exemplo, na internet, uma cadeira de rodas que coloca a pessoa na posição vertical, que a pessoa consegue ficar em pé ali. Ela não consegue andar, mas ela tem a sensação de que ela está em pé. Porque a pessoa que é paraplégica, ela fica sempre sentada. Ela está sempre sentada ou deitada, ela nunca está em pé. E aí uma pessoa inventou a cadeira de roda, onde a pessoa consegue erguer o corpo inteiro nessa posição de ficar em pé. Então assim, você pode pensar, mas a pessoa não anda, mas só de ela ter a experiência de estar naquela posição, para ela, que não anda e tem a limitação de ficar naquela posição, para ela já pode significar muitas coisas. A resposta está em nós. Nós nascemos para resolver. Nós, como seres humanos, não somos apenas passivos diante da dificuldade. Fomos criados com a capacidade de solucionar os desafios que está dentro de nós. A ideia de que cada pessoa, em essência, é uma resposta, seja para uma necessidade emocional, social ou física, é fato. Essa ideia é verídica, tá bom? A humanidade avança nos seus inventos porque as pessoas estão tendo problema e resolvendo. Nós precisamos focar na solução e não nos problemas. Quando enfrentamos dificuldades, nosso foco deve ser encontrar soluções e não ficar paralisados pelos obstáculos. Empresas como Apple, Tesla, se você for olhar a missão dessas empresas, tem a ver com trazer soluções práticas para a vida das pessoas. Pessoas prosperam criando soluções. As pessoas mais prósperas da humanidade são aquelas que enxergam os problemas como oportunidades para criar soluções. Como isso se aplica a todas as esferas da vida? Nós nos relacionamos no trabalho, nos empreendimentos, e ali nós somos pagos para resolver problemas. O que é o seu trabalho? O seu chefe te paga para resolver um problema. Por exemplo, eu trabalho com autistas. O autista, ele precisa de uma atenção dobrada. Ele faz xixi nas calças, ele faz cocô nas calças, muitos deles. Eles precisam aprender a fazer coisas que uma criança comum faz ali naturalmente. Por exemplo, eu tenho alguns alunos autistas que a meta dele é aprender a segurar a colher. O menino já tem 12 anos de idade e até hoje não sabe. E a meta dele é essa. A meta dele é saber falar por favor. A meta dele é saber se expressar que quer ir ao banheiro. Me leve ao banheiro, por favor. O profissional, o professor de autista e o paraprofissional, como é o meu caso, a gente é pago para poder atingir essas pequenas metas com os autistas. E quando atinge, a gente fica muito feliz, porque a gente viu que o nosso autistinha ali, ele avançou, tá? Então, desenvolver a capacidade de solucionar problema é algo que você precisa. Ver um problema na sua frente, o que você tem que perguntar é o seguinte: como eu posso desenvolver e aprimorar essa capacidade inata de resolver problemas? Como eu posso resolver esse problema? Você não pode ali se desesperar. Nossa, agora eu tô frito, eu não sei o que fazer. Ai, coitadinho de mim. O pior sentimento que você pode ter é tentar despertar sentimento de dó, de pena por você mesmo. Não queira que ninguém sinta pena de você ou sinta dó de você. E também não queira que as pessoas resolvam o problema por você. Por exemplo,
Eu ajudo algumas pessoas com dinheiro, mas eu nunca dou o dinheiro todo. Você for, Glauco, você tem R$1.000 aí para me emprestar, cara, preciso pagar uma conta que está vencendo amanhã. Eu falo, de quanto que é a conta? A pessoa fala, cara, é R$1.000. Eu falo, cara, eu posso te ajudar com tanto, serve? A pessoa fala, pô, não, pô, já ajuda. Porque aí agora ela vai ter que encontrar uma outra solução para resolver a outra parte do dinheiro. Então, toda vez que você facilita, por exemplo, a vida das crianças, a criança já tem 6 anos, por exemplo, você amarra o cadastro, você pega a louça da criança e leva para a pia, você dá comidinha na boca da criança, você coloca a camiseta na criança, você coloca o shortinho, coloca a cuequinha, você faz a cama da criança, você faz tudo pela criança, achando que a criança não tem a capacidade, você está criando uma pessoa deficiente intelectualmente falando. Então, é quando você ajuda os seus filhos, por exemplo, a resolver os problemas. Ajudar não é fazer por eles. Ajudar é literalmente guiá-los no processo. Isso, filho, agora vira a camiseta. Faz assim, faz assado. Quando você faz isso, então você está ensinando os seus filhos a resolverem os problemas deles por si próprios e a não ser dependente de você em tudo que eles fazem. Então, é isso. É resolver os problemas. Os problemas são uma parte natural da vida, pessoal. Eles são essenciais para o nosso crescimento pessoal e coletivo. Por exemplo, você tem problema de relacionamento? Como é que você resolve a maioria dos problemas de relacionamento? Com perdão. Ah, mas meu irmão fez isso, mas minha mãe fez aquilo. Perdoa, querido. A partir do momento que você perdoa, você resolveu o problema. Quem perdoa não vai ali machucar, falar mal, ser sarcástico. Quem perdoa chega com resignação, com humilhação e fala, olha, me perdoe, eu estou errado. Mesmo você não estando errado. Então, quando você pede perdão, você resolve o problema e você deixa de queimar uma energia à toa. Então, qual solução você pode dar agora para este problema que você está passando aí? Qual é a solução que você consegue dar? Será possível que você só vai conseguir falar sobre esse problema? Entra ano, sai ano, você não consegue comprar o seu carro. Entra ano, sai ano, você não consegue entrar na sua faculdade. Como você vai resolver esse problema? Até quando você vai ficar falando que você é a vítima, que você é isso, que você é aquilo, que você não dá conta? Que nem o meu filho de 6 anos, que foi lá no quarto procurar o meu celular e fala que não encontrou o celular, porque o celular não estava lá. Até quando você vai ficar fazendo isso com você mesmo? Eu tinha um grande problema, eu queria um dia sair do Brasil. Só que, poxa, eu era filho de empregada doméstica, lavadeira de roupa, lavador de carro. Minha mãe nunca teve dinheiro para pagar curso para mim, nunca teve dinheiro para pagar curso de inglês. Eu nunca consegui realizar grandes sonhos dentro do seio da minha família. Mas era um sonho, pessoal, eu queria. Então eu resolvi o problema e hoje eu moro aqui nos Estados Unidos. Eu andava num carrinho muito velhinho e hoje eu resolvi o problema e hoje não ando mais naquele carrinho velhinho. Eu não sabia falar inglês e hoje eu falo inglês fluentemente, então resolvi o problema ali de conhecimento que eu não tinha. Então você entende? Os problemas que surgem na minha vida eu vou resolvendo. Outros eu falho, alguns eu não resolvo, alguns eu não consigo. Mas pelo menos eu me coloco em um estado de me cobrar, um estado consciente de, Glauco, ó, tem esse problema aqui, você tem que resolver, cara. Você não vai fugir desse problema aqui. Você fugiu uma vez, beleza, agora volta e lá de cara e resolva. Só que as pessoas, elas acham mais fácil desistir, divorciar. Eu falo isso com muita vergonha, porque eu sou divorciado. E eu lutei e achei que aquele era a minha capacidade total de lutar. Mal sabia eu que eu tinha uma capacidade ilimitada de lutar e resolver problemas. E aí eu falei, isso aqui não vai mudar mesmo, quer saber, vou sair fora, não sei o que e tal. E fui ali precipitado e acabei terminando o casamento. Por quê? Porque os meus olhos não estavam focados em encontrar a solução para o problema. Eles estavam focados no problema. E quando tudo que você vê é problema, você não vai conseguir olhar para a solução. Não vai conseguir encontrar a solução. Então, esse podcast é para isso. É para falar do seu potencial nato de resolver problema. Você nasceu para resolver problema. Qualquer situação adversa que tem na sua vida, você tem a capacidade para resolver. Claro que algumas coisas fogem da sua mão. Você está com câncer terminal. Você pode ter fé para resolver esse problema. Não é garantido que você vai resolver. Mas o que depender da sua ação, você precisa fazer para resolver. A omissão e a ação errada criam mais problemas. Mas a ação assertiva, ela resolve problemas na sua vida. Eu quero que você reflita nisso. O podcast de hoje é menor, ele é mais simples. É só para você refletir. Eu não quero aqui ficar falando muito sobre outras coisas em relação a esse tema, porque é prático. Está vivendo alguma situação na sua vida que precisa ser endereçada, que precisa ser resolvida? Enderece, resolva. Porque eu tenho certeza que quando você fizer isso, você vai prosperar, você vai avançar, você vai criar músculos emocionais que vão colocar você em um patamar
diferenciado das pessoas ordinárias, das pessoas comuns. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido tudo que eu estou falando aqui, e eu quero reforçar para você: olhe para 3 soluções. Tem um problema? Encontre 3 soluções. 3 possíveis soluções. Não encontrou as 3 possíveis soluções? Fale com um mentor. Peça ajuda para o mentor. Pode ser um bom amigo, pode ser um padre, pode ser um pastor, pode ser um rabino, pode ser seu pai, pode ser sua mãe. Uma pessoa que tem credibilidade com você, que te orienta. E essa pessoa, ela vai saber mais ou menos o que fazer e vai te dar ideias de como resolver esse problema. Beleza? É isso aí, meu povo. Eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Podcast por Todo Mundo. Espero que você tenha gostado. Não esqueça aí de deixar o seu like, de nos seguir, de curtir o nosso material. E eu vejo você no próximo episódio por todo mundo. Que Deus te abençoe. Tenha um fim de semana abençoado. Espero que a sua semana esteja sendo abençoada. E nós nos vemos no próximo episódio do Podcast por Todo Mundo. Valeu!